Sejam todos muito bem-vindos de novo. Hoje é um dia muito especial para nós que somos cristãos, né? Eu quero falar hoje sobre a Páscoa, sobre essa transição que Jesus fez dessa festa que é uma festa inicialmente judaica, mas que Jesus vem e ele faz uma transição e ele vai fazer uma mudança, e é importante que a gente como cristão a gente entenda essa mudança e o que aconteceu. Eu quero orar por essa palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor vá colocando nesse dia tão especial, Pai. Nesse dia que nós estamos com o coração alegre, Deus. Porque, afinal de contas, Tu está vivo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai colocando no nosso coração essa alegria. Que o nosso coração venha cada dia mais, Senhor, frutificar com essa palavra que tem sido plantada aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Revela e ilumina a Tua palavra no nosso coração cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, com isso, a gente vai dar, digamos assim, uma pausa na nossa série, né, de pregações da plantação aí, de fundamentos. Não que isso não seja um fundamento, né? Também é um fundamento, mas hoje, como é um dia bem especial, eu vou falar sobre a Páscoa. E como eu já falei, a Páscoa ela é uma festa inicialmente judaica. O que acontece? Lá no Antigo Testamento, nós temos a Bíblia, e a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, Deus, ele escolheu um povo para que ele pudesse colocar o seu caráter nesse povo, para que ele pudesse colocar os seus valores nesse povo e para que esse povo, de alguma forma, resplandecesse quem Deus é. Então, ele escolhe um povo e ele pensa assim, ele diz assim, esse povo eu vou separar para que seja o meu povo, então eu vou preparar esse povo para mandar o meu filho. Foi isso que Deus fez. E lá no Antigo Testamento a gente vai ver Gênesis, Êxodo, né? A gente vai ver a história de alguém que se chama José. José, ele vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e ele fica no Egito e ele fica preso, enfim. Só que Deus tem um propósito muito grande, muito maravilhoso na vida de José, e Deus faz com que José vire o segundo homem mais importante do mundo no seu tempo. Na verdade, ele era o primeiro homem mais importante, né? Porque os governantes, o faraó, ele tomava as decisões em cima daquilo que José dizia. Porque José, a Bíblia fala que Deus era com José. Só que muito tempo passou e a Bíblia fala, num certo texto, que aquele povo não se lembrava mais de quem era José. De quanto José abençoou aquele povo, de quanto José foi instrumento de Deus para que aquele povo não tivesse morrido com a grande seca que houve e a escassez de alimentos. E a Bíblia fala então que aquele povo não lembrava mais. E o que aquele povo egípcio, os egípcios começaram a fazer? Já tinha um grande povo de Deus morando lá no Egito. E eles começaram a ficar preocupados, porque aquele povo ele estava ganhando muita força, ele se multiplicava muito rapidamente. E aqueles egípcios eles começaram a ficar com medo, eles pensavam, olha, esse povo hebreu aí, ele se multiplica muito rápido. Se tivermos uma guerra e eles se revoltarem contra nós, eles vão nos matar. E eles começaram então a colocar todo tipo de repressão por aquele povo, começaram a colocar para que eles trabalhassem muito. E chega um certo tempo que Deus levanta um homem chamado Moisés. E Deus levanta esse homem para que esse homem fosse usado por Deus para tirar aquele povo do Egito e mandar para uma terra que a Bíblia fala que mana leite e mel, para uma terra que Deus ia preparar para que o seu povo pudesse prosperar, plantar, criar os seus animais, enfim, viver uma vida próspera. Então Deus chama Moisés e tem todo um propósito ali, Deus prepara Moisés. E o que acontece? Como aquele povo era muito numeroso e ele fazia muito trabalho, e aquele tempo eram trabalhos braçais, aquele faraó ele não queria liberar aquele povo, ele não queria de forma nenhuma liberar, porque o povo trabalhava, o povo rendia, o povo produzia bastante coisa.
E Deus então começa a mandar todo tipo de pestes, né? Pragas. Então são 10 pragas. Enfim, são pragas dos gafanhotos, dos piolhos e do rio virar sangue, da água virar sangue, enfim, né? São 10 pragas. E a 10ª praga que Deus manda para que aquele faraó liberasse o povo de Deus para que ele fosse embora, a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Certo? Então, a 10ª praga... Obrigado. Era a morte dos primogênitos. Certo? Então, qual que era a 10ª praga? A morte dos primogênitos. E o que isso quer dizer? Que todo filho, homem mais velho da família, iria passar uma praga e aquele filho, ele iria morrer. Claro que tem toda uma simbologia do filho primogênito naquele tempo. E Deus então manda essa praga para que todos os primogênitos de todo aquele mundo naquele tempo fosse morto. Porém, e aí que entra a questão da Páscoa, Deus ele pega e fala assim para o seu povo, ele diz, vocês vão pegar um cordeiro sem mancha e sem mácula, um cordeiro novo, e vocês vão matar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão molhar no hisopo, né, que é uma erva, vocês vão molhar o sangue desse cordeiro, e vocês vão passar na casa de vocês, no umbral da casa de vocês, na entrada da casa de vocês, na porta principal da casa de vocês. E quando aquele anjo da morte dessa praga passar pela casa de vocês, ele vai se deparar com o sangue do cordeiro sem mancha e sem mácula, e ele não vai matar o primogênito da família de vocês. E de fato o povo fez isso. O povo pegou aquele sangue do cordeiro e passou na porta da sua casa. E quando o anjo da morte passasse por aquela casa, os seus filhos não morreriam. Mas como, claro, que Deus não deu essa informação para o povo egípcio, todos os primogênitos de todas as famílias foram morrendo. Então o faraó, ele disse, eu não aguento mais esse povo, eu vou mandar esse povo embora daqui, eu vou expulsar esse povo daqui. E aí tem toda uma simbologia da festa judaica, né? Da erva amarga, que representa a vida amarga que o povo estava vivendo no Egito, do pão sem fermento. A Pátia e a Tia Tere fizeram pão sem fermento, e vocês vão poder hoje participar da ceia com um pão sem fermento, que representa que não deu tempo do pão crescer, eles saíram rápido, porque Deus falou, se prepara porque agora eles vão mandar vocês embora e vocês vão fugir. E de fato, eles fugiam. Então, quando a gente abre as nossas Bíblias, lá no livro de, e eu gostaria que vocês abrissem, o Giga vai colocar aqui também, né? No livro de Êxodo, no capítulo 6, e aí eu quero falar um pouquinho da simbologia ali, eu quero passar rapidamente, tá? Eu não quero me estender nisso aqui, porque de fato, o que importa para nós é a transição que Jesus fez da Páscoa para a ceia. Então, em Êxodo, no capítulo 6, e versículo 6 fala assim, o texto. Êxodo, você que tem sua Bíblia aí pode abrir, e o Guilherme vai colocar aqui também, NVI, né? Isso, NVI. E a gente vai entender algumas coisas aqui. Êxodo capítulo 6 e verso 6 fala assim, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor,
o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E eu farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então tem, né, a questão da erva amarga, tem a questão do pão sem fermento, né? Tem toda essa simbologia aí que eu não quero entrar muito profundamente. E aí, lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 26, eu quero ler um outro texto aqui com vocês. Em Mateus, no capítulo 26. Eu estou trazendo essa palavra e eu quero elucidar isso aqui, clarear bem isso aqui. E eu quero também deixar bem claro que, obviamente que eu não estou aqui falando contra a Páscoa, não é isso, né? Hoje é um dia de celebração para os cristãos. Mas eu penso que nós precisamos entender exatamente o que era a Páscoa, e que sim, era uma festa judaica, certo? Uma festa judaica, mas que Jesus ele faz uma transição e ele, entre aspas, atualiza para nós essa festa. E aí Jesus ele vem e ele dá um outro sentido para essa festa. Porque depois a gente vai ler um pouquinho no livro de Hebreus, tá? Então eu quero ler aqui com vocês em Mateus no capítulo 26, que fala assim a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então era a festa da Páscoa. Jesus ia celebrar a festa da Páscoa. Jesus era judeu. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes certamente, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Agora, Jesus afirmou: sim, é você. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Para perdão de pecados. Então Jesus, o que ele faz? Ele está celebrando a festa da Páscoa e ele vai fazer uma transição da festa da Páscoa para a ceia. Então o que nós temos hoje como cristãos, de fato, que não somos judeus, não vivemos o judaísmo, nós temos no lugar da Páscoa a ceia. Por quê? Porque agora não são mais mortos um monte de animais uma vez por ano e oferecido lá no templo. Não existem mais sumos sacerdotes. A Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote. E a Bíblia fala também que o véu rasgou de alto a baixo, o véu do templo, e nós temos acesso direto ao nosso Deus. E a Bíblia também fala que nós somos sacerdotes, porque agora nós temos acesso. Então Jesus ele faz essa transição. E quando fala ali que Jesus tomou o cálice, e a gente fazendo uma ponte lá para o Êxodo que eu falei, tem toda uma simbologia. Tinham 4 cálices que eram feitos ali na festa da Páscoa. Então, o primeiro cálice representava que Deus ia tirar o povo daquela carga dos egípcios, e ele ia livrar o segundo cálice. O terceiro cálice que ele ia resgatar o povo.
e o quarto cálice que ele ia tomar por meu povo. E quando Jesus fala, este é o meu cálice, Jesus ele ergue o terceiro cálice, porque era justamente o cálice de resgate. Porque era justamente o símbolo de que agora nós somos o povo dele. Porque era justamente o símbolo de que agora não matamos mais animais por ano para perdoar os nossos pecados, para que nossos pecados sejam perdoados. Mas agora, alguém de uma vez por todas, sendo santo, irrepreensível, um cordeiro sem mancha e sem mácula, ele morreu uma vez por todos para que nós pudéssemos ter vida. Amém? E eu quero ler mais um pequeno texto aqui. Eu não vou ler todo o texto, porque senão eu ia me estender demais, mas eu quero ler um texto aqui que está em Hebreus, no capítulo 10. Em Hebreus, no capítulo 10. Vocês estão comigo? Nós estamos compreendendo isso aqui? Essa transição que Jesus faz? E como é maravilhoso e como é extremamente importante para nós, enquanto cristãos, entendermos essa transição. Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque não estaremos mais presos em ritos, mitos e dogmas de uma religião que não é a nossa. Mas nós estaremos, de fato, fundamentados naquilo que Jesus fez com essa festa. Em Hebreus, no capítulo 10, fala bem assim o texto. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 11: dia após dia todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí então ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Muito importante agora, porque por meio de um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? E aí ele vai citar o livro de Jeremias, que fala assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém? Então, de todo o sacrifício que era feito todos os anos pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos levitas, de todos os animais que eram mortos e eram expurgados o sangue deles lá por todo o tabernáculo, de tudo isso Jesus vem e ele diz assim: isso para mim não importa mais. Porque aquilo era feito ano após ano, porque não era suficiente. Mas eu, Jesus, como está escrito nesse livro, em todo o Antigo Testamento, todo aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para aquele que havia de vir. E ele veio, e ele veio, e ele veio. Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele diz que em cada letra e cada palavra da Bíblia contém Jesus.
cada letra e cada palavra. Então, de toda essa festa, de todos esses ritos e mitos, Jesus vem e diz: agora é o meu sangue da nova aliança. Agora vocês não precisam mais celebrar a Páscoa de pães asmos, de erva amarga. Agora vocês vão celebrar a ceia, a instituição minha. Agora vocês pegam um pão que representa o meu corpo e um cálice que representa o meu sangue, e a partir de agora, vocês dizem: o que Jesus fez é um sacrifício suficiente de uma vez por todas. Amém? Então, o que esse Jesus fez por nós é um sacrifício de uma vez por todas. Ele é tão eficaz, ele é tão efetivo nas nossas vidas, que não precisamos mais fazer sacrifícios. Que não há necessidade de matarmos animais. Porque o Cordeiro Santo, sem mancha e sem mácula, de uma vez por todas morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Então Jesus, ele vem e ele faz uma transição da Páscoa para a ceia. E o que nós temos hoje, enquanto cristãos, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 7, fala assim: Primeiros Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tem uma outra versão que fala: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Toda aquela festa, todos os ritos e mitos, eles estão concentrados em Jesus. Aquele povo que foi liberto do Egito, que vivia uma escravidão naquele lugar, ele tipifica, ele exemplifica, é uma alusão para a nossa vida. Uma alusão para a nossa vida de quando nós estávamos no mundo e éramos escravos do pecado e da maldade. Mas agora, esse Jesus, que é suficiente para nós, ele nos libertou de uma vez por todas. E hoje nós somos livres. Nós somos livres. Você e eu somos livres. Porque nós fazemos ritos e mitos? Não. Porque nós cremos, e é pela fé, nós cremos nesse Jesus. Em alguém que fez um sacrifício de uma vez por todas. Louvado seja o nosso Deus por isso. Porque nós podemos entender o que Jesus de fato fez. E em Mateus capítulo 28, e versículo 6, fala: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Em nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, quando nós estamos, celebrando a Páscoa no meio da nossa família, a partir do ano que vem, que a gente agora entende o que a gente falou aqui, a gente entende o que a Bíblia fez, e essa transição, a gente pode dizer assim: a Páscoa, sim, é uma festa cristã, sim, beleza. Mas Jesus, ele fez uma transição. A partir de agora, a nossa Páscoa é a ceia do nosso Deus. A partir de agora é um Deus que veio e se fez carne, pagou os nossos pecados de uma vez por todas. Por isso podemos celebrar, por isso podemos cantar, e por isso nós podemos participar da ceia. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam: mas eu não faço parte ainda dessa igreja. Será que eu posso participar? Sim, você pode participar. Por que eu falo isso?
Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se acha muito mal para participar da ceia. Nossa, pastor, mas eu pequei. Nossa, pastor, mas hoje minha mulher, ela me azucrinou em casa e eu xinguei ela. Mas o meu marido não aguento mais e eu xinguei ele, então hoje eu não vou participar. Mas eu não faço parte ainda dessa igreja. Mas eu estou aqui só visitando. E a única coisa que eu posso dizer para vocês que impede a gente de participar da ceia, e claro que a gente vai para um texto de 1 Coríntios e tal, e aí a gente vê Paulo dizendo assim, examine-se o homem a si mesmo. Só que o contexto desse texto é Paulo falando para uma igreja que quando ia celebrar a ceia, bebia demais e comia demais. E chegava a uma certa altura lá, eles já estavam alterados alcoolicamente, digamos assim. E aí eles não esperavam as pessoas, e aí tinham os pobres que não tinham o que comer, e eles não estavam nem discernindo o que eles estavam fazendo. Mas quando nós vamos aqui para o Novo Testamento, claro, e para o texto de Mateus, a gente vê Jesus estando com os 12 e com Judas. E Jesus sabia que Judas ia trazer, porque nós acabamos de ler ali, Jesus dizendo para Judas, sim, é você. Só que Jesus fala assim, bebam dele todos vocês. E a grande questão é a gente não saber o que está fazendo. A grande questão é eu pegar esse pão e eu pegar esse cálice e tomar sem discernir de fato o que eu estou fazendo. E o que nós estamos fazendo quando nós participamos da ceia do nosso Deus é dizendo assim para a igreja que nós estamos, para as pessoas que estão ao nosso lado e para Deus. Nós estamos dizendo assim para Ele, sim, eu vou participar do sangue da nova aliança. Sim, eu vou participar desse momento, porque tu, Jesus, aquilo que tu fizeste naquela cruz, é suficiente para mim, e não há pecado nenhum que seja maior do que o que Ele fez. Não há nada que nós possamos fazer que é maior do que o nosso Deus fez. Porque Ele morreu, mas Ele não está lá, Ele vive. E Ele vive, e Ele fez isso por nós, pelo grande amor que Ele tem por nós. Não há nada que nós possamos fazer de ruim, de péssimo, de horrível, de brutal, que quando nós nos rendermos aos pés dEle, Ele não vai nos perdoar. A Bíblia diz que só a blasfêmia contra o Espírito Santo e aí a blasfêmia contra o Espírito Santo precisa entender muito bem também o que é. Mas, gente, todos são convidados. E todos são convidados para dizer, Deus, Pai, aquilo que Tu fez, os meus pecados, o cálice da ira de Deus Ele levou naquela cruz, é suficiente para mim. Muito obrigado. Eu Te louvo e Te agradeço por isso. E sim, o que Tu fez é suficiente para mim. Isso é sensacional, é maravilhoso. Isso é o Evangelho de Jesus. Sem sombra de dúvidas. Amém? Nós entendemos isso? Nós entendemos a transição da Páscoa para a ceia. Nós entendemos que todos somos chamados para participar da ceia, para sermos igreja. Mesmo que a nossa mulher tenha nos incomodado e o nosso marido tenha nos incomodado. E a gente disse assim, nossa mulher, mas tu não era assim não. O Cláudio Duarte que ele disse, né, que assaltaram ele lá e levaram o cartão de crédito para ele, dele lá. E faz 2 anos ele não cancelou ainda, porque o bandido gasta menos que a mulher dele. Claro que ele falando dessa piada é bem mais engraçado. Brincadeira, né, gente? Claro que é brincadeira. Mas nós precisamos entender a seriedade disso aqui. Quanto isso é sério, quanto isso é maravilhoso. Porque, sabe, nós estamos falando de uma festa da Páscoa que ela era celebrada num outro contexto, sabe por quê? Porque o povo judaico, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos. Então, digamos assim, era um Deus um tanto quanto mais distante.
Mas quando Jesus fala que o véu rasgou e nós temos acesso a esse Deus, e tanto que eu tenho pregado e falado para vocês aqui, esse Jesus, esse evangelho que está aqui dentro, essa Bíblia que aponta para Jesus, fala de um evangelho do dia a dia. Fala de uma vida real com Jesus. Não de um Deus de longe, mas de um Deus de perto. Pensa se você tivesse um amigo que ele fosse muito amigo seu. E ele fosse o homem mais poderoso que há no mundo. Então ele é o mais poderoso que há no mundo. Mesmo assim, ele é o seu melhor amigo. E você tivesse acesso a ele quando você quisesse. Isso não ia ser maravilhoso? E eu quero dizer que você tem acesso e que ele é seu amigo. Eu tenho acesso e ele é meu amigo. E a Bíblia fala que quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, o céu está aberto lá. E eu tenho acesso a ele. Amém? Isso é um evangelho do dia a dia. Isso é da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e, graças a Deus, do domingo.